quais são as 3 prioridades que o ministério pastoral deve ter? Deus, família e igreja. Então, Deus, família e igreja. Se você investir todo o seu tempo na igreja e deixar a família de lado, o que vai acontecer com a família? Se perderá a família, certo? Agora, se você investir todo o seu tempo na família e deixar a igreja de lado, quem vai se perder? A igreja. Então, deve-se ter um equilíbrio no tempo que você doa à igreja, quanto também o tempo que você dá à família. Então, amados, esses cuidados quanto à organização do nosso tempo e listar por prioridade é fundamental para que o ministério pastoral ele tenha sucesso. O fracasso de muitos pastores hoje dá-se pelo fato de que muitos deles investem muito tempo na igreja e deixam a família de lado. Quando ele volta para a família, ele percebe que a família se perdeu faz muito tempo. E aí, o homem, quando ele perde a sua família, quando diz o homem, tanto o homem quanto a mulher, quando perde a sua família, ele perde também a sua base, a sua estrutura. Nenhum ministério, irmão, se torna, permanece sadio quando a família ela está destruída. Então é importante que você invista tempo na sua família, assim como também você investe tempo na igreja. Amém? É importante que você dedique tempo discipulando seus filhos, é importante que você dedique tempo para poder você passear com a sua esposa, ter tempo com a sua esposa, né? E como alguns exemplos nós citamos aqui na semana passada, coisas que muitas das vezes nós, somente homens, não gostamos de fazer, vamos ter que nos adaptarmos e aprendemos a gostar para poder estar mais próximo da família. Eu, por exemplo, que odiava shopping, hoje gosto de ir no shopping e ir ao cinema. Para que o ministério pastoral, isso aqui você vai precisar anotar no seu caderno, tá? Ou aí na sua apostila na área de anotações aí. Para que o ministério pastoral obtenha sucesso, existem 2 coisas que o pastor ele precisa dar uma atenção especial. Bom, se ele não tiver habilidade nessas 2 áreas, ele precisa buscar adquirir habilidade nessas 2 áreas. Que é o quê? Primeiro, ouvir e o falar. Todo pastor, anota aí no seu caderno ou na sua apostila. Todo pastor precisa ter habilidade no ouvir. Ele precisa saber ouvir. O pastor que não sabe ouvir, ele não vai conseguir manter o rebanho sarado. Então, primeira coisa, ouvir. Todo pastor deve saber ouvir. Agora, interessante disso aqui, amados, quem que já passou por atendimento pastoral? Todo mundo, né? Eu não sei se vocês perceberam que, eu não sei se isso ocorreu com um de vocês, né? Mas nós que estamos aqui do outro lado, podemos falar muito bem isso. Que na maioria dos nossos atendimentos, quem fala mais? Nós ou vocês? Quem? Vocês, não é? E às vezes, ou na maioria das vezes, vocês vão ter a grande necessidade de vir e ter um momento com os pastores, e na maioria das vezes, vocês vão falar, e nós quase não vamos falar nada. Pois a grande maioria dos nossos atendimentos, a gente fica assim, ó. Quando chega no final, você sai da sala renovado, dizendo assim, como foi bom ter esse momento com o Senhor, como foi bom ter esse momento com a senhora. Porque muitas das vezes, a necessidade que você tem, não é nem de ouvir, mas de falar. Então, o pastor precisa ter essa habilidade de saber ouvir. Porque às vezes a cura para uma ovelha
vai estar no simples ter alguém para poder ouvir. Entende? Então é importante que vocês que estão também liderando pequenos grupos, no momento que vocês estiverem com seus discípulos, vocês estejam prontos para ouvir. Às vezes o discípulo, ele vai estar ali e a grande necessidade dele vai ser colocar para fora aquilo que está dentro do coração. E a partir do momento que ele coloca para fora aquilo que está dentro do coração, ele consegue se liberar. E você consegue trabalhar um avanço nele. Existe hoje, amados, só dando um exemplo aqui. E eu vou até usar aqui um exemplo, a pessoa que está aqui conosco, ela não tem noção, mas que eu tive uma experiência com essa pessoa. Por exemplo, tem quanto tempo vocês estão na MTV, Pedro? Você e Fabiola? 2 anos, não foi? Quando eles estavam chegando, quando o Pedro e a Fabiola estavam chegando, o Pedro veio primeiro e depois veio a Fabiola, né? E aí, nesse tempo, a apóstola estava viajando, ela estava na Europa e eu tinha vindo para a sede para poder assumir aqui a igreja na ausência dela. Nesse inteirinho, Pedro me vem e fala assim: olha, vou trazer minha noiva aqui para poder falar com o senhor. E ele trouxe a noiva dele, a Fabiola, que hoje é a esposa dele, né? E a Fabiola, eu sempre falei isso com ela, ela é uma mulher muito inteligente, né? E sabe colocar muito bem as suas palavras. E eu fui atendê-los, santos de Deus. O meu atendimento com eles foi o seguinte: ela falou, acho que 90% do tempo, mas tudo que ela falava, eu não estava entendendo nada. Mas por quê? Porque ela é advogada. E tudo que ela falava, ela puxava para o lado da vida profissional dela. E ela falando, eu, E eu me lembro, amado, que ela saiu dali maravilhada. No tanto que na mesma semana ela queria atendimento de novo. E eu tive que voltar a atender no domingo de novo, não foi? Só que como eu não sou bobo, o que eu fiz? Eu saí daquela conversa, meu amigo, e fui para a internet estudar aquilo que ela estava falando. Falei, o próximo atendimento que eu tiver com ela, meu amigo, eu preciso entender o que ela falou. Você está entendendo? Primeiro, se naquele momento eu me precipitasse apenas em falar e não em ouvir, certamente eu não iria ajudá-la em nada. Segundo, eu ia falar um monte de asneira que ia fazer com que ela voltasse e disse: rapaz, que pastor mais chulé. O cara falou nada com nada. Você está entendendo? Então, às vezes, você saber ouvir vai ser a exata direção que você precisa para você poder conseguir ajudar a vida de um discípulo. Então, o líder, o pastor, principalmente, ele tem que buscar essa habilidade. Primeiro, de ouvir. E o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, é o falar. Cada palavra que o mestre ele fala, ele vai ter que prestar conta por essas palavras. Então, uma direção dada, uma palavra liberada para um discípulo, a gente tem que ter todo cuidado quando a gente fala, porque nós estamos dando um destino para a igreja. E esse destino, ele pode tanto levar a pessoa à ruína, quanto ao sucesso ministerial. Existem pessoas, por exemplo, amados, que eu conheço algumas histórias de pessoas que entraram dentro do escritório para poder ter um momento com o pastor e saíram de lá decididas a separar-se do marido, da esposa. Existem já pessoas que entraram dentro do escritório que estavam com o casamento destruído e através de uma palavra saíram motivados, encorajados e decididos a restaurar o seu casamento. Então, é importante que os pastores tenham a habilidade de, primeiro, ouvir, depois falar. Você nunca vai, anote isso aí, se eu colocar na avaliação, você sabe. Você nunca vai ter sucesso no seu atendimento
se primeiro você não ouvir. Então primeiro você ouve e depois você fala. Amados, e aqui um detalhe importante, como o exemplo que eu dei aqui da Fabíola. Se o discípulo vem para você e traz um assunto em que você não tem conhecimento dentro da área, não é vergonhoso você ficar calado. É melhor você calar do que você falar besteira. Então o que você faz? Você também não precisa se expor para o discípulo. Por exemplo, se eu chegar aqui para a Fabíola e falar assim: Fabíola, é o seguinte, estou entendendo nada que você está falando. Primeiro, eu perco com ela como líder, presta atenção. Eu perco com ela como líder, eu perco a credibilidade dela. Se eu me exponho para ela dizendo que eu não estou entendendo nada. Então o que eu faço? Fecha a boca. E aí, você vai fazer o seguinte: no momento que você está tendo atendimento com a pessoa, se você não tem conhecimento dentro da área que ela está trazendo, é melhor você remarcar um novo momento com essa pessoa, e aí você se prepara para você estudar o assunto da qual você está tratando com aquela pessoa, para que quando você vier trazer para ela, você saiba o que você está falando. Amém? Terceiro ponto, anote isso por favor. Pastores não podem ser guiados pela internet. Pastores não podem falar de coisas que ouviram na internet. Porque, escuta, amados, internet na terra, aonde tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, muitas coisas que você ouve lá na internet são coisas que alguém está falando porque ouviu de fulano, que ouviu de Beltrano, que ouviu de Cicrano, e até chegar a você, a informação já foi totalmente distorcida. Amém? Então, o que você vai fazer como líder, como pastor, pastoreando um pequeno rebanho? Você precisa ter agora certeza da fonte da qual você está buscando as informações que você precisa ter agora para poder passar para os discípulos. Se você não tiver essa segurança da fonte que você está buscando, não a utilize com o seu rebanho. Eu já vi, amado, nesse tempo, assim, algumas coisas estupidamente, assim, mas absurdo, sendo ditas em cima do altar, e você percebe que são coisas que o líder ouviu de terceiro, ouviu até do quarto, do quinto, do sexto, vai saber quantos vieram antes dele que falaram aquilo dali. A gente fez uma dinâmica até um tempo atrás, é um trabalho que a gente estava desenvolvendo, que a gente fez uma fila indiana, né? E aí, eu chegava para a última pessoa da fila e dava uma informação. E pedia para que essa informação fosse passando de ouvido a ouvido até chegar lá na frente. Quando chegava lá na frente, eu perguntava o que foi mesmo que eu falei, e a informação já estava lá na frente totalmente distorcida, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha falado lá atrás. Entende? Então, o pastor, ele não pode ser guiado pela internet. As palavras que saem da boca de um líder, da boca de um pastor, ela precisa vir de fontes seguras. E qual é a fonte mais segura que o pastor vai utilizar para poder aplicar os seus sermões, para dar suas direções, para dar os seus aconselhamentos? A Bíblia. Não existe uma outra fonte mais segura do que a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, você vai ver, amados, que dentro da Bíblia existe aconselhamento para todo tipo de situação que são enfrentadas hoje dentro da igreja.